Recentemente nós acabamos de ver algumas marcas apresentando novos lançamentos dos seus modelos, de alguns dos seus modelos bem famosos inclusive. E duas dessas marcas chamaram bastante atenção. Uma delas foi a Caloi com o seu modelo Elite Carbon Hardtail e a outra foi a Odd Bikes com a Odd Agile Pro. E é óbvio que nós queremos comentar sobre esses modelos. Vamos também fazer aqui um breve comparativo de configurações entre as duas. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui e seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle, o canal que tem a proposta de entregar as melhores dicas para quem está começando a pedalar e também para quem já pedala, mas quer melhorar de performance. Esse é o canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike. E se você se encaixa nesse perfil, já aproveita para se inscrever, porque o seu lugar é aqui. Bom, vamos direto ao assunto. Como eu disse, vocês já devem até inclusive ter visto alguma coisa aí pela internet, já vi que alguns canais também postaram a respeito disso, mas eu vou junto com vocês aqui fazer uma análise sobre cada modelo e um breve comparativo. E vale lembrar que o meu objetivo não é a gente falar aqui, eleger qual que é a bike melhor, e sim a gente fazer um comparativo. Obviamente que em algum momento nós vamos ter que dizer, olha, isso ficou melhor aqui e isso ficou pior aqui, mas a decisão final de qual bike que realmente ficou melhor eu vou deixar por conta de vocês, tá bom? Então vamos lá, eu estou aqui já com os dois modelos abertos aqui na minha tela do computador e aproveitando eu abri esses modelos diretamente no site do fabricante. Então tudo que eu não te falar aqui você pode vir depois também acessando o site de cada fabricante e ver os detalhes a qual eu não mencionei aqui para vocês, se por acaso faltar alguma coisa, logicamente. Vale lembrar então que a Caloi lançou 3 versões do modelo Elite Carbon, que é o Elite Carbon Race, o Elite Carbon Sport, o Elite Carbon Team, todos eles com novas modificações, tanto na parte de geometria, grafismo, componentes. Segundo a marca, é uma bike totalmente nova, mas que na sua essência ela continua ali tendo o seu conceito ainda da Elite Carbon. No entanto, nós não vamos falar aqui das 3 versões. Eu peguei aqui apenas para que a gente pudesse fazer aqui o comparativo. Vamos direto para Elite Carbon Race, porque é a que se encaixa melhor no comparativo com a Odd Agile XT. Porque elas têm, inclusive, vocês vão ver aqui que as configurações delas são bem parecidas, têm propostas parecidas, então acredito que para que a gente faça aqui um comparativo mais justo, teria que ser entre esses dois modelos. Então vamos começar aqui desmembrando os componentes. Primeiro componente, o quadro. E como nós podemos ver através das imagens e também através das informações do fabricante, a Agile recebeu um quadro totalmente remodelado, principalmente na questão do design. Como vocês podem ver, é um quadro bem diferenciado do modelo anterior. Há pessoas que preferem inclusive aí no modelo anterior com relação a design, mas eu vou deixar para falar dessa parte mais para o final do vídeo, onde eu vou fazer uma geral entre tudo que eu vou falar aqui para vocês. Aqui vamos ver mais as partes técnicas primeiramente. O novo quadro da Agile Pro traz aqui um novo sistema de construção de carbono, e segundo a própria marca é o carbono Super Light, que é um carbono muito mais leve, ao mesmo tempo resistente. Ele já é compatível também com o sistema SRAM Type e Shimano UDH, então tem todas já as modernidades cabíveis para esse quadro aqui, rota totalmente interna e tem um design novo, como vocês podem ver aqui. Acredito que para aqueles que já conhecem o modelo antigo da Agile, puderam observar que nós temos aqui agora um recuo aqui, inclusive aqui na parte da rabeira, que está sendo uma tendência entre vários modelos de hardtail. Essa é uma das primeiras modificações que a gente já vê aqui na Odd Agile Pro. Agora partindo aqui para Elite Carbon Race, e um destaque aqui, vale lembrar que essa é uma versão 2024/2025, ou seja, na verdade é um lançamento da Caloi já de 2025, que eles já estão adiantando aqui pra gente, então é uma informação relevante também. Da mesma forma, a Caloi Elite Carbon também recebeu um quadro novo, e novo em vários aspectos. A própria marca já informou que esse aqui não é o mesmo tipo de carbono que era fabricado nos modelos anteriores, por exemplo. Também é um quadro focado em mais qualidade no que diz respeito à resistência, mas principalmente em leveza. É um quadro que foi desenvolvido juntamente com a nova geração da equipe da Caloi, que nós sabemos aí que agora é composta inclusive pelo Henrique Avancini. Então tem sim, aí segundo as informações que nós temos, tem as dicas do Henrique Avancini para a construção desse quadro também. Quadro Boost, que também já traz gancheiro DH e obviamente é um quadro que oferece cabeamento totalmente interno. E tem toda essa parte também aqui do design que nós precisamos destacar, diferenciado,
Olha só também aqui o rebaixo, aqui na parte da rabeira, também um pouquinho mais para baixo. Nós já vamos entender o porquê de tudo isso. E pelo que eu já percebi, parece que a Caloi realmente está vindo na linha agora de montar principalmente as suas hardtail nessa pegada aqui, né? Nesse formato aqui. A gente já viu isso acontecer também lá com as bikes de alumínio, que já tinham um design bem parecido com esse. E agora aqui nas suas bikes de carbono também. Então é um quadro diferenciado. Essa opção de quadro aqui nessa versão da Race não tem outra cor, diferente da Agile Pro, que tem duas cores disponíveis, tem dois tipos de grafismo. A Race não tem. Na versão Sport eles oferecem mais de uma cor, e na versão Team aí também é uma cor só. Agora partindo para uma outra mudança muito interessante, nós podemos falar aqui também já da parte de grupo. É o mesmo grupo tanto na parte de transmissão quanto na parte de freios também, Shimano XT M8100. As duas marcas equiparam seus modelos com esse grupo. A única diferença que eu vejo aqui no grupo, a única diferença pequena, detalhe aqui, é que no caso aqui da Caloi, a corrente não é a corrente Shimano XT, e sim a Shimano Deore M6100. E já aqui na Agile, nós temos aqui a corrente Shimano XT também. Nessa parte ficaram bem parecidas, não vou dizer que ficou igualzinho por causa do detalhe da corrente, mas na minha opinião não muda tanto assim, é praticamente a mesma coisa. Dá uma leve vantagem ali para a Odd Agile, já que a corrente XT nós sabemos que ela é muito mais durável, e realmente tá? É uma corrente que dura muito mais do que uma corrente Shimano Deore M6100, porém é um detalhe pequeno frente a tantas outras coisas que nós ainda vamos ver aqui. Passando agora então para a parte de suspensão. Aqui nós vamos ver uma mudança que dá para pensar, tá? Por exemplo, a Odd Agile Pro está equipada com a Fox 32 Performance Stepcast de 100 mm de curso, obviamente que é boost. Já no caso da Elite Carbon Race é quase a mesma suspensão, porém aqui trata-se da Fox 34 Performance também, float, porém com 110 mm de curso. Ou seja, tem uma vantagem aqui que na minha opinião, e eu já acharia até mais interessante, realmente acho muito mais interessante essa suspensão. Esse número que muda do 32 para o 34 entre ambas as suspensões aqui é o que deixa a suspensão mais rígida e você tem uma aplicação de força muito melhor, porque ela tem um diâmetro maior, além do curso, na qual essa Stepcast 34 da Elite Carbon é de 110 mm contra apenas 100 mm da Odd Agile Pro. Ou seja, até parece que elas têm a mesma suspensão, mas a real é que elas não têm a mesma suspensão por causa desses detalhes que eu mencionei. Partindo para as rodas, a Caloi Elite Carb está equipada com os aros DT Swiss em alumínio de 32 furos, montada com Cubus Boost Shimano XT M8110 de 32 furos, que nós sabemos que tem uma qualidade muito boa, e está calçada com os pneus Vittoria Barzo e Vittoria Mescal 2.35. Já na Odd Agile Pro, nós temos aqui uma diferença, primeiro, nos aros, já que a Odd Agile Pro está equipada com os aros Arlexis Rins EXR25, que já são os tradicionais aros que a marca sempre coloca nos seus modelos, porém está equipada com os cubos DT Swiss, o que na minha concepção não fica tão diferente assim da Elite Carbon, já que os aros da Arlexis Rins são muito bons e eu não tenho do que reclamar desses aros, ao passo que DT Swiss também são, então meio que dá um empate aqui. O desempate fica por conta dos pneus, na minha opinião. A Odd Agile Pro vem equipada com pneus Kenda Booster Pro 2.4. E eu tenho uma crítica contra esse pneu porque eu não acho que ele seja um pneu extremamente resistente. E dura um pouquinho menos também. Mescal também não são assim tão resistente quanto eu acho que deveriam ser. Mas em comparativo com o Kenda Booster Pro, os dois, botando na balança, eu ainda vou mais pro lado do Vittoria Barzo e Vittoria Mescal. Porque eu sei que são pneus um pouquinho mais duráveis do que o Kenda Booster Pro. Esses pneus têm propostas bem parecidas, são pneus muito mais voltados para rolagens, para pneus que vão te dar performance, por isso que eles estão nessa bicicleta. Então são bons pneus, são pneus leves, tanto o Kenda Booster Pro quanto o Vittoria. Porém, a única coisa que pega é que eu não acho eles tão resistentes, eles furam com um pouquinho mais de facilidade. Mas é que a proposta deles é justamente essa, é performance, é leveza, tá? Outra configuração que vale a pena a gente avaliar aqui também é a questão do cockpit. Olha só, a Caloi Elite Carbon tá com um cockpit bastante interessante aqui. Guidão de carbono 740 mm, ou seja, guidão também é de carbono. E ela traz aqui uma mesa que também é em carbono, uma mesa da FSA de 70 mm a 90 mm, dependendo do tamanho. Então vai de 70, 80, 90 PMG, dependendo do quadro ali, do tamanho. E ela possui 20 graus negativos.
Então ela assim, ó, bem viradinha aqui para baixo, como vocês estão vendo aqui no modelo, tá? Provavelmente isso é para combinar com a geometria, que é algo que nós já vamos falar daqui a pouco. Já na Audi Agile Pro, continua ainda com o mesmo guidão e mesma mesa que já vinha no modelo anterior. Guidão em alumínio de 720 mm e uma mesa de 70 mm em alumínio também. Então aqui já vejo uma vantagem também para a Caloi Elite Carbon Race, porque além de ser em carbono, tem aqui inovou, né? Trouxe algo diferente, coisa que a gente acabou não vendo aqui na Audi Agile Pro. Agora tem uma diferença bacana aqui para a gente falar, que é a questão do canote. Na Audi Agile Pro nós temos agora de fábrica um canote retrátil, muito bacana, que é o canote X-Fusion Manic, um canote que eu já uso há bastante tempo e não tenho nada o que reclamar. Ao passo que na Caloi Elite Carbon nós temos aqui um canote de selim em carbono, ou seja, aqui vai ter que ser algo muito pessoal. Eu escolheria o canote retrátil ou canote de carbono, mas muita gente prefere o canote de carbono, principalmente em relação a peso. É algo que você tem que botar na balança. Eu prefiro a eficiência de um canote retrátil para o tipo de pedal que eu faço, mas algumas pessoas não estão muito afim de carregar aquele pezinho extra que um canote retrátil traz, e aí prefere ou um canote rígido comum mesmo, em alumínio, ou até mesmo optam por um canote de carbono, que é o caso aqui. Mais um item que provavelmente está focado em redução de peso. Aqui eu vou deixar para vocês decidirem. Eu, se eu fosse fazer uma decisão pessoal aqui, eu diria que a vantagem estaria na Audi Agile Pro, porque já está vindo com o canote retrátil, que é a minha preferência. Inclusive, não que eu ache ruim a Caloi Elite Carbon, porque está vindo com um canote rígido, até porque é um canote em carbono e de boa qualidade. Não é isso. Eu estou dizendo que a minha preferência pessoal seria com um canote retrátil, que inclusive eu acho que ficaria muito bacana aqui nessa Caloi Elite Carbon Racing, um canote retrátil. Ficaria muito legal, muito bacana. Então, é a diferença de canote retrátil entre ambas elas aqui. E depois nós temos ainda alguns outros detalhes aqui de diferença, que eu acho que não precisa a gente ficar falando tanto assim, uma veio com a manopla tal, outra veio com o selim tal. Acho que também é um detalhe que não vai fazer tanta diferença, mas é claro que tem um pequeno detalhe aí que não pode ficar de fora, que é a questão do preço, né? A Audi Agile Pro está custando hoje no mercado, com essa configuração que nós vimos aqui, segundo o fabricante, R$ 22.990. Já a Elite Carbon Race, R$ 26.990, ou seja, são uma diferença aí de R$ 4.000. E aí a gente tem que ver se isso dá para justificar com relação ao preço, ou seja, ela custa 4.000 a mais do que a Audi Agile. Essas vantagens que ela tem em algumas partes dos componentes, será que podem ser justificadas através dessa diferença de preço, por exemplo? Mas calma aí que a gente precisa comentar sobre outros detalhes, como eu mencionei para vocês. Por exemplo, vamos falar aqui do design das bicicletas. Eu acho que você já deve ter a sua opinião aí, mas eu quero falar um pouquinho da minha. Começando aqui pela Audi Agile Pro. Ela teve uma mudança considerável em relação ao modelo anterior, por exemplo. Ainda não estou nem comparando ela com a Caloi, só estou comparando ela com ela mesmo, que é o seu modelo anterior, versão 2023. Eu, na minha opinião, eu acho que as mudanças foram essenciais para questões técnicas, mas esteticamente eu gostava do outro modelo. Pronto, falei. Eu acho que esse modelo aqui, esteticamente, acho ainda, né? Mais bonito, até porque esse modelo ainda está no mercado, né? Você ainda consegue encontrar nas lojas aí com facilidade. Acho que as linhas dele eram mais interessantes, muito bacana. Inclusive, esse rebaixo aqui, tecnicamente ele tem uma explicação muito boa. Esse rebaixo que vem no quadro aqui da nova Agile, que também a gente viu lá na Caloi, já vamos entender também, já vale para lá também. O fabricante tem feito isso porque isso apresenta mais rigidez. Isso significa que é uma bike que suporta você aplicar mais força. Ou seja, principalmente para quem vai competir, para quem vai buscar resultados de fato, ou seja, alta performance, vai fazer toda a diferença. Talvez não faça diferença se o seu uso não for esse. Se eu não sou um competidor, ou até compito, mas não é um competidor de alto rendimento, por exemplo. Se esse não for o seu caso, talvez você não perceba esse detalhe. Mas para as pessoas que realmente buscam um alto rendimento, isso vai fazer muita diferença, não é pouca. A bike mais rígida, você tem um melhor aproveitamento da sua energia. Por isso, apesar de essas mudanças técnicas apresentarem uma melhora na performance, para mim, de uma forma geral, o visual da bike não ficou tão interessante quanto era no modelo anterior, que me agradava muito mais. As linhas ficaram mais quadradas, digamos assim também, antes era um pouquinho mais redonda, mas para mim o que mais pareceu estranho, por incrível que pareça, talvez você nem tenha dado importância para isso, mas eu dei desde a primeira vez que eu vi essa bicicleta. Eu não entendo porque o Audi ficou aqui em cima, ó. A logo da marca ficou bem pequenininho, aqui na ponta
do Daltube. Por que não aqui bem no meio do Daltube, como já era antes, e maior? Eu não sei, realmente para mim aqui ficou estranho, parece que ela ficou meio fora, e aí colocaram lá em cima e deixaram. O grafismo da bicicleta em si eu gostei, o verde militar é uma coisa que me atrai bastante, eu gosto mais desse verde aqui. Essa outra cor também aqui na cor prata, com os detalhes de vermelho, eu já vi gente dizendo aí que, mas que esses grafismos são estranhos. O grafismo eu gostei dos dois. Ó, na verdade, nessa cor aqui, ó, na cor cinza com os detalhes de vermelho, a logo lá em cima já não ficou assim tão estranho, porque ela tá um pouquinho destacada, parece um pouquinho mais legal aqui, parece mais bonita. Mas mesmo assim, pelo menos se ela fosse aqui no meio do quadro, eu acho que ficaria melhor. Sei lá, galera, eu olhando assim, acho isso meio estranho assim, tá? E eu posso falar também algo bem parecido aqui com a Caloi Elite Carbon. Eu também não gostei dessa parte desse Daltube aqui tão grandão assim, né? Tão gordão assim. Eu acho que poderia... Eu não sei qual foi a intenção ali de fazer ele mais assim, parece... Dá assim uma impressão de ser mais robusto. Isso é uma questão pessoal minha, tá? Falando do design desse quadro aqui, ele tem a mesma proposta que eu falei para vocês anteriormente em relação à Agile. Também é um quadro que tem esse rebaixo aqui para que tenha um pouco mais de rigidez. E aqui, ó, inclusive é uma das principais mudanças que a Caloi fez aqui, para que a bicicleta ela ficasse uma bicicleta competitiva, uma bicicleta rápida, ou seja, tem diferenças na geometria. Por exemplo, o ângulo da caixa de abertura agora aqui da Caloi é de 67,5, ou seja, 67 graus e meio. É uma abertura muito interessante que realmente condiz com o nome da bike. Racing. Isso aqui faz com que a bicicleta fique realmente muito rápida, principalmente nas descidas, e muito mais ágil nas trilhas também. Quanto mais aberta a caixa de direção, melhor você passa os obstáculos. Para você ter uma ideia, a Odd Agile Pro também tem uma boa abertura de caixa de direção, mas é de 68 graus, é uma pequena diferença. Eu desconfio até que talvez essa diferença de meio grau, podemos dizer assim, talvez seja até em função do curso da suspensão, porque a Caloi está com uma suspensão de 110 mm e a Agile está com 100 mm na suspensão. Mas de qualquer forma, atualmente eu gosto mais dessa geometria mais aberta aqui. Porém, o grande problema de ficar abrindo a caixa de direção é que o entre-eixo ele acaba ficando distante, ou seja, uma roda da outra, a bike fica mais comprida e aí você tem um pouco de dificuldade para subida, você tem dificuldade até para andar no plano se ficar muito aberta. E é claro que eles pensaram nesses detalhes também, e é por isso que, além de fazer esse rebaixo aqui que a gente está vendo no quadro, essa rabeira também diminuiu. O comprimento da rabeira, que é toda essa parte aqui atrás, é de 429 mm, inclusive menor do que o da Agile, que o da Agile atualmente é de 432 mm. A Odd também já fez isso, não foi agora, não foi nessa versão. Eles já fizeram essa remodelagem, se não me engano foi em 2021. Eles já haviam feito uma redução na rabeira da bike para 432. De lá para cá continua com essas mesmas medidas. Esse quadro novo continua ainda com 432. E aqui a Caloi tem 429. Isso, meus amigos, faz com que não fique com aquele entre-eixos muito grande, como eu acabei de falar para vocês. E aí, portanto, não é uma bicicleta ruim de subida, como às vezes muita gente acha. Se abrir demais a caixa, vai ficar ruim para subida. Então não. Além disso, a Caloi também fez uma mudança aqui no ângulo do tubo do selim. E junto com essa nova medida do comprimento da rabeira, faz com que a bike fique com um centro de gravidade um pouco mais baixo. E isso gera estabilidade também. Então eles pensaram em vários detalhes de mudanças aqui, galera, tem muita coisa técnica para falar disso e aí eu vou sair do foco, tá? Então teve várias mudanças na parte de geometria desse quadro, justamente para que a bike tivesse características de uma bicicleta rápida, boa para descer e boa para subir. Da mesma forma, a Odd também traz essas configurações na sua geometria, mas pelos números que a gente vê aqui, a Caloi Elite Carbon acaba tendo uma geometria mais agressiva realmente. Então a proposta dela ser uma bicicleta mais race se encaixa muito melhor aqui no caso da Caloi Elite Carbon do que no caso da Odd Agile Pro, tá? Essa, pelo menos na parte teórica, eu vejo isso. Na prática, meus amigos, eu nunca andei com uma Caloi Elite Carbon, até porque é modelo novo, não tive nenhuma oportunidade nem sequer de realmente pegar a bike para analisar. Então eu estou vendo somente aqui conforme as informações do fabricante. E a Agile Pro, eu já fiz bastante teste, já andei bastante tempo com a Agile Pro, mas também não foi esse modelo, foi a versão do ano passado. Mas mesmo assim, eu sei que é uma bike muito boa, muito rápida. Eu fiz, por exemplo, um percurso de serra com uma Agile e ela é muito boa para subidas. É uma bicicleta que sobe muito bem e na descida nem se fala. Mas o modelo novo eu ainda não testei, então realmente aqui a gente vai ficar só nisso. E agora, meus amigos, a questão de qual que é melhor,
essa ou aquela, qual que eu escolho, se caso você tenha interesse em uma dessas duas bicicletas, agora quero comprar uma das duas, não sei qual que eu escolho. Começa a olhar aqui as diferenças, aquilo que a Caloi oferece a mais, faz diferença para você? Faz sentido você pagar um pouco a mais para obter essas diferenças? Provavelmente é uma bike mais leve, que aliás eu não consegui ver o peso das duas para comparar, eu sei que a Agile Pro ela pesa em torno de 10 kg, mas a Caloi Elite Carbon não está disponibilizando peso, eu não vi em lugar nenhum, então não sei, mas acredito que ela deve ser mais leve, isso porque ela tem muito mais componentes em carbono do que a Audi. Então é uma coisa que você vai ter que analisar todos esses detalhes. Ela custa mais caro. Vale a pena para você pagar mais caro por esses benefícios que ela tem a mais? Porque na minha opinião, as duas bicicletas são ótimas. Outra vantagem aqui da Audi Agile Pro, que eu não posso esquecer de mencionar, é que esse modelo já traz um seguro grátis por 14 meses. Isso pode fazer diferença e pode pesar também na sua decisão, então considera isso também, afinal de contas, hoje é importante, até porque nós estamos falando de bicicletas que custam uma grana alta, então é importante que você tenha aí um seguro por trás de tudo isso, e aqui você já tem 14 meses de seguro gratuito na Audi Agile Pro. Ah, mas as duas estão caras. Realmente, eu acho que o preço das duas é que desanima todo mundo, né? Não é assim, poxa, né? Mas assim, galera, eu só estou falando aquilo que o fabricante está dizendo. Se eu concordo com o preço, se eu quero que se eu gostaria que fosse mais barato, com certeza, com certeza. Não só para mim, para todos, para que a gente pudesse ter mais acesso a esses produtos que infelizmente são caros, que infelizmente custam mais caros. Mas enfim, você precisa agora analisar todas essas diferenças, na qual eu mencionei aqui para vocês, esse comparativo, e aí deem a opinião de vocês aqui no comentário, qual que vocês acharam mais interessante, ou o que te agrada mais. Você nem está pensando na questão do design, você quer saber muito mais das configurações, ou então você quer saber muito mais do preço, ou quem sabe você não quer nenhuma das duas também, né? Aí você simplesmente vai ali e diz aqui nos comentários o que você achou. Então não esquece de comentar aqui embaixo, porque a sua participação é extremamente importante e a gente pode continuar o nosso bate-papo aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou, agora me ajuda deixando seu like, para você não custar nada, mas representa muita coisa aqui para o canal. E obviamente que se você ainda não se inscreveu, já aproveita para se inscrever. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.